Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, acabamos de pôr-nos na presença de Deus, acabamos de pedir ao Senhor que a graça para fazer com fruto este tempo de oração, que estes 10 minutos tem que ser um tempo em que procuramos, Jesus, falar contigo, partindo desta passagem do Evangelho que a Igreja nos propõe no dia de hoje, que é uma passagem que procede do capítulo 4 de São Lucas, que tem fundamentalmente duas partes. A primeira parte narra como Jesus entrou na casa de Simão e a sogra de Simão estava com febre muito alta. Pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus, aproximando-se da cabeceira, falou imperiosamente à febre e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. É interessante isto, que é... pois ela, de algum modo, agradece a Deus Nosso Senhor por estar bem de saúde, recuperar a saúde, e começa a servi-los, com os dons que Deus lhe deu, em concreto com o dom de estar bem de saúde, com as capacidades que lhe deu. Pois nós também, por um lado, aproveitamos, Jesus, para te agradecer que habitualmente estamos bem de saúde e que isso não é simplesmente para que nos enchamos de agradecimento, mas também de sentido de responsabilidade. Se tu nos deste boa saúde, é para servir os outros, é para ajudar os outros, é para fazer render os talentos que tu me deste, não é para me encher de orgulho, como se tivesse direito a que tudo me corra bem na vida, a nunca perder a saúde, etc. Aliás, porque vemos pessoas iguais a nós que, por um motivo, por outro, pela própria vontade de Deus, pois não têm a saúde que nós temos. Por isso, tu e eu temos de ser pessoas agradecidas e com esse sentido de responsabilidade. Não tenho saúde, não estou bem de saúde para me encher de orgulho, mas para me encher de sentido de responsabilidade, de aproveitar o tempo, de fazer render, de servir os outros, de ajudar aqueles, por exemplo, que não têm tanta saúde como eu, Por isso agrada tanto a Jesus quando vamos visitar um doente, uma pessoa que necessita, uma pessoa mais velha que necessita de ajuda para isto, para aquilo, e nós ajudamos, Pois o Senhor fica contente porque estamos a perceber que os dons que Ele nos deu é exatamente para amar, para ajudar os outros, para fazer render os nossos talentos, E isso é dar fruto na nossa vida. É interessante porque às vezes hoje em dia confunde-se dar fruto com ter êxito, E a verdade é que o êxito muitas vezes é uma coisa pessoal, que procede da decisão, da vontade, e muitas vezes é uma coisa solitária. A pessoa tem êxito numa coisa, êxito noutra, mas nós não estamos chamados, não fomos criados para ter êxito, para que todos nos louvem, mas para dar fruto, para cumprir a nossa missão, para ajudar os outros, coisa que pode não dar nenhum êxito, digamos assim, mas tem um grande valor diante de Deus, e foi isso que fez a sogra de Simão, Pois serviu, e tu e eu também estamos chamados a servir, não a encher-nos de orgulho, mas encher-nos de sentido de responsabilidade, e aproveitando o tempo também, porque o tempo passa, quer o aproveitemos, quer não, e por isso temos de ter essa atitude de facto de servir, com os talentos que tu, Senhor, me deste, que nos deste a cada um de nós. E depois, a segunda parte do Evangelho diz-nos que ao pôr do sol, todos aqueles que tinham doentes com diversas doenças traziam-nos a Jesus, e Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. É interessante porque o Senhor cura os doentes e depois dá esse poder aos seus discípulos, ou seja, a cada um de nós. É evidente que o poder de curar doenças do corpo, já não o temos habitualmente, não é o habitual, certo? Coisa que tinham os apóstolos muitas vezes, que o poder de fazer milagres, mas tu e eu estamos chamados a ajudar, ou seja, a ser instrumentos nas mãos de Deus para que Deus cure as almas. Pensava na aparição de Fátima, na segunda aparição, 13 de junho, como a Lúcia, já nesse dia, tem uma série de pedidos a Nossa Senhora, Esta mãe tem o filho doente, aquela tem a necessidade disto, ou o marido está isto, ou o que seja, Há uma série de pedidos, e em concreto de doenças, e Nossa Senhora responde, uns serão curados, os outros não, mas o mais importante é que deixa de ofender a Deus, que está muito ofendido. Ou seja, Nossa Senhora diz, é verdade, alguns Deus concederá a graça da cura, outros não, mas o que Deus quer sempre é a saúde da alma, porque para Deus é muito mais importante, e para nós também,
a saúde da alma do que a saúde do corpo. Atenção que a saúde do corpo é muito importante, mas a saúde da alma é mais importante. E por isso, aliás, nós vemos essa passagem do Evangelho da cura do paralítico, que Jesus, quando olha para aquele homem e vê aquela fé daqueles homens que levaram o paralítico e põe numa enxerga e põe diante dele e abre um buraco no telhado, etc. E provavelmente foi na casa de Simão, né, em Cafarnaum, que isto aconteceu. E claro, Jesus, ao ver a fé daquela gente, diz: filho, são-te perdoados os teus pecados. O primeiro que Jesus cura é a alma. O primeiro que Jesus cura é a alma. Antes de curar da paralisia daquele homem. Porque o Senhor vê, com aquela paralisia, aquele homem podia chegar ao céu, né, salvar-se, mas talvez com os pecados que tinha, não podia chegar ao céu. Por isso, Jesus vem para curar, em primeiro lugar, a alma. E tu e eu somos instrumentos nas mãos de Deus para indicar essa cura. Aliás, no domingo passado, na segunda leitura da Epístola de São Tiago, a leitura de São Tiago diz que a palavra em vós plantada pode salvar as vossas almas, pode curar as vossas almas. Né? A palavra de Deus cura, salva, liberta. Né? E tu e eu temos que meditar nessa palavra e saber transmiti-la. Né? Quando as pessoas se abrem a Cristo, quando as pessoas deixam-se, abrem-se à salvação que Deus nos dá em Cristo, né? Um Deus feito homem, né? Porque, claro, são salvos, são curados, mesmo que às vezes tenham uma doença física, disto ou daquilo, recuperam a alegria. Recuperam a alegria. Porquê? Porque a verdadeira tristeza é estar longe de Deus e a verdadeira alegria é estar perto dele. Isso também é compatível com, às vezes, as pessoas estão doentes. Nós devemos, volto a dizer, cuidar da saúde do corpo, sem dúvida nenhuma, temos essa responsabilidade, mas mais ainda devemos cuidar da saúde da nossa alma. Né? E, ao mesmo tempo, também, ao olharmos à nossa volta, vemos pessoas amigas que estão ótimas de saúde no corpo, mas que podem estar com a alma bastante doente, porque há muito tempo já não vão à missa, porque há muito tempo já não se confessam, porque não rezam, e nós não podemos ser indiferentes. Né? Tu, Jesus, contas connosco para curar, para indicar o caminho da cura, aliás, porque não somos nós que curamos, és tu, Jesus, que curas. E nós sabemos que o caminho, em primeiro lugar, são os sacramentos que tu, Jesus, nos deixaste. O batismo que cura, né? Que limpa do pecado original, né? E dos pecados pessoais, né? Que a pessoa possa ter, se é batizado mais velho. E depois os sacramentos que se recebem com mais frequência, a confissão, que limpa a alma, que perdoa o pecado, né? Que destrói o pecado quando a pessoa está arrependida e confessa humildemente. A comunhão, né? Que, bem recebida, pois alimenta, nos dá a vida eterna, nos mantém no bom caminho, né? E tu e eu sabemos disso. E, na medida que o vivemos, saberemos transmitir à nossa volta. E não pensemos, esta pessoa está ótima, está feliz, longe de Deus. Não é verdade. A pessoa pode aparentar uma felicidade, mas ninguém está feliz deixando Deus de lado. Porque todos nós fomos criados por Deus e para Deus. Né? E todos nós temos a ver que o ser humano tem esse coração inquieto, como dizia Santo Agostinho, né? Criaste o Senhor para ti, nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. A pessoa não encontra a felicidade longe de Deus. Pode procurá-la, mas não encontra. E tu e eu temos que indicar isto sem medo, porque Jesus é o sentido da minha vida, da tua vida e da vida de todas as pessoas. E depois, ensinar a rezar. Ensinar a rezar, que é algo tão importante. Ensinar as pessoas a ter essa intimidade com Deus, a ler o Evangelho, a falar com Jesus, a recordar que Jesus não é alguém que viveu, é alguém que vive. Morreu e ressuscitou. Está verdadeiramente presente na Eucaristia. E é tão importante que ensinemos as pessoas a rezar, ter esse encontro pessoal com Cristo. Isso é curar, porque a cura começa sempre pela oração. E quando a pessoa começa a rezar, depois vem esse desejo de receber bem os sacramentos. As Nossa Senhora nos pediu em Fátima, rezai o terço todos os dias. A verdade é que o terço bem rezado, depois põe a pessoa em condições de receber um sacramento, se porventura lhe faz falta, não sei, se já não vai à missa, depois volta a ir à missa, etc. O terço é uma maravilhosa oração, bem rezada, depois aproxima muitas pessoas de Deus. Por isso, vamos pedir a Nossa Senhora, no fim deste tempo de oração, por um lado, que não nos esqueçamos que temos os dons e estamos bem de saúde para servir, não para nos enchermos de orgulho, mas para servir os outros, né, com os nossos talentos, com as nossas capacidades, e depois estamos chamados a ser instrumentos nas mãos de Jesus para curar, né, dando boa doutrina, indicando o caminho da salvação, que é Cristo, ensinando as pessoas a rezar, ensinando as pessoas a falar com Deus, né? A falar com Deus. E recordando as pessoas que Jesus não é alguém que viveu, mas alguém que vive, né? Que está verdadeiramente presente na Eucaristia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,
anjo da minha guarda, intercedei por mim.